Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, professores e professoras de adolescentes, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com a lição agora de número 4. Pois é, dando continuidade à nossa lição do trimestre e aí trabalhando as parábolas. Nós vamos agora conversar com os irmãos sobre uma parábola que está lá em Mateus, capítulo de número 18. E nós vamos ter como título uma história sobre graça e responsabilidade. Se os irmãos, por bondade, abrirem as vossas Bíblias em Mateus 18, vão acompanhar a partir do versículo de número 23, a parábola do credor incompassivo. Pois é, nessa parábola os nossos adolescentes eles vão precisar refletir sobre perdão. E é justamente na mensagem que a gente tem, Colossenses 3:13, diz assim: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Permita fazer essa leitura em outra versão, né, na tradução que os irmãos têm em mãos, em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 13. Suportando-vos uns aos outros. Ó, perceberam que a palavra suportando não aparece na nova tradução da linguagem de hoje. Ó, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então percebam que não é fácil, porque o comparativo aqui não é com outra pessoa. Então, à minha frente, por exemplo, está o irmão Abraão, ajudando aqui na gravação. Então, perdoar Abraão comparado com perdão a uma outra pessoa, pode ser até fácil, mas comparar o perdão a Abraão, ou Abraão me perdoar, comparado a Jesus Cristo, que nos perdoou, que fez com que nós que estávamos destinados à morte, nós que não prestávamos, nós que destituídos estávamos da glória de Deus, nos perdoou, nos resgatou, nos purificou, nos santificou, nos transportou das trevas para regiões celestiais e ainda diz assim: você é meu, você é minha. É algo surreal. É coisa para crente mesmo, né? Porque a mensagem do evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. E perdão só tendo esse Jesus Cristo no seu ser para compreender. E aí, justamente, Paulo, quando vai trazer essa palavra para os irmãos de Colossos, ele já coloca nessa situação de necessitar suportar uns aos outros, né? Fica imaginando agora, professor, professora, numa situação de que você já deve ter passado, de não aguentar naquele momento, de estar querendo explodir, mas aí lembrar de Paulo dizendo aos irmãos de Colossos: suportai-vos, suportai-vos, suportai-vos. Na hora, não consigo perdoar, mas vai suportando, que vai chegar o momento em que o Espírito Santo trabalha na nossa vida e o perdão será liberado. É justamente nisso que você vai trabalhar com os vossos alunos. Suportar, perdoar, como referencial Jesus Cristo. Porque quando nós pegamos e nos colocamos aí como referenciais desse perdão que está sendo ensinado, pode ser que a gente encontre algum defeito, né? Mas quando colocamos Jesus Cristo como este referencial,
a perfeição neste momento de dificuldade, pois falar de perdão já é difícil, e perdoar propriamente dito, então, né? Mas é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Né? O devocional, ele construiu essa sequência, desde a segunda, Efésios 4:32, terça, Colossenses 3:12 a 14, já que a gente leu 13, e assim por diante. Né? Então, a gente vai construindo essa situação na parábola deste credor incompassível. Né? Enquanto professores, a gente não pode perder o norte. E o nosso norte, quem vai indicar são os objetivos. O objetivo da lição, refletir com os adolescentes sobre o valor da graça perdoadora de Deus. Ó, refletir com os adolescentes. Não é somente refletir eu enquanto professor. Eu preciso refletir com eles. Então, nesse primeiro objetivo, eu preciso deixar que esses adolescentes, numa roda de conversa, numa roda de debates, possa então debater sobre graça, sobre perdão. Então, o valor da graça perdoadora. Tá? Então, embora a gente esteja com a parábola do credor incompassivo, mas nada impede que você proponha outras situações, como por exemplo, né? Estava Jesus na hora da crucificação e ao lado dele mais duas pessoas que estavam sendo punidas com a mesma sentença, a morte de cruz. Mas que um deles alcança este favor, esta graça perdoadora por parte do mestre. E a pergunta que você pode fazer para os seus alunos é se você, enquanto aluno, perdoaria aquela pessoa como Jesus perdoou. Provavelmente, muitos alunos vão dizer que sim. E aí você pode colocar outras situações que serão agravantes. Mas aí, imagine então que aquela pessoa que está na cruz roubou a sua família. Roubou lá o celular que sua mãe ainda estava pagando a primeira parcela. Traz problematizações de situações em que aquela pessoa fosse extremamente ruim. Mas nós, enquanto servos de Deus, liberar o perdão como Cristo liberou. E trabalhar, literalmente, Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros. Né? Quantos adolescentes não ficam com briguinhas entre si? E cabe aí a nós, professores, né, tá fazendo essa mediação, mostrando para eles que Jesus Cristo é a pessoa, é o elo que vai fazer com que a gente viva em paz. E suportar um outro só tendo a graça de Cristo em nossas vidas. Então, segundo objetivo, professor, segundo objetivo, professora, ensinar sobre responsabilidade que nós recebemos. A graça de Deus temos diante do próximo. Pense numa situação difícil. Por quê? Ter a graça de Deus somente nos cultos, a graça de Deus somente na minha casa, mas essa graça, ela deve ser vista entre os povos. E aí, nós precisamos, né, ensinar sobre a responsabilidade que nós temos quando recebemos essa graça, esse favor de Deus imerecido sobre as nossas vidas, o perdão. Por fim, alertar sobre o perigo de se negar o perdão a alguém. Aqui, né, vai ficar direcionado à pátria celeste. Olha, se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Sem sermos perdoados, não alcançaremos a promessa de novos céus e novas terras. Então, é preciso que o aluno possa refletir sobre isso, tá? Então, como professor, nós precisamos alertar. E aí, entramos então
na lição propriamente dita. Nessa lição, onde será trabalhado a parábola do credor incompassivo, tá? Os meninos serão levados a compreender sobre a necessidade de perdoar. E que alguém nessa parábola, o primeiro tópico, o rei perdoa a dívida como ato da graça. Então, alguém de graça. Alguém é perdoado de um valor muito maior, mas não perdoa, no segundo tópico, uma outra pessoa com um valor menor. O servo perdoado nega perdão ao seu próximo. E aí, quando eu deixo de perdoar, o meu Senhor não me perdoa. E aí você vai trabalhar com os meninos o que Jesus nos ensinou como modelo em sua oração, de perdoar aos que nos têm ofendido, aos que estão nos devendo. Né? Então, há necessidade de liberar esse perdão. Né? E quando isso acontece, nós nos mostramos como filhos de Deus. No terceiro tópico, as consequências de sonegar o perdão, e justamente atrelado ao terceiro objetivo, que é, enquanto professor, nós alertarmos o perigo de quem não libera o perdão, de não perdoar as outras pessoas. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós temos um alvo, nós temos um céu, nós temos uma vida para viver com o Cristo ressurreto. Mas para isso é necessário, enquanto estivermos aqui, perdoarmos uns aos outros. E é nisso que o vosso aluno vai precisar refletir. E aí, no último parágrafo deste tópico, que você poderá explorar mais, tem assim: um Deus de misericórdia e compaixão não pode aceitar como seus filhos, homens e mulheres desprovidos de misericórdia e compaixão. Como vimos, aquele que não perdoa é castigado. Então, basicamente, esse parágrafo faz a síntese do que um grande rei perdoa um servo, o servo não perdoa um conservo, e, por sua vez, quando o rei toma ciência, chama este servo a uma prestação de contas. Em suma, nós temos aqui, como aquele que não perdoa é castigado. E o castigo daqueles que têm Jesus, mas que não libera perdão, é não ter essa graça perdoadora para aquele dia em que Jesus diga: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que estava preparado desde a fundação dos séculos. Que Deus te abençoe e que reflita com os nossos alunos sobre esta importância de perdoar, de estar numa condição de filho de Deus. Quem é filho de Deus, perdoa, ainda que seja doloroso, ainda que seja difícil, pois quem é filho de Deus tem agora o coração, tem agora o caráter de Cristo, aquele que se entregou por cada um de nós. Querido professor, que Deus te abençoe e te use poderosamente. Não se esqueça de se inscrever no canal da igreja, de compartilhar este momento, este subsídio, esse momento pedagógico para outros professores. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.